gente pensa muito nesse trabalho de educação mesmo. Educacional. Atualmente no escritório, nós acabamos ficando restritos a investidores alta renda, pessoas que possuem mais patrimônio. Então, nós não conseguimos atender pessoas que não se enquadram nessa faixa, mas o que a gente consegue é ensinar essas pessoas desde a base, né? Então, nós costumamos ir em escolas, em ligas de universidades, como eu comentei com vocês antes da gente iniciar o podcast. Quanto mais pessoas entenderem a importância de lidar com o próprio dinheiro, melhor. Porque o jovem hoje ele tem que pensar no futuro. E o futuro, para ele pensar nesse sentido, é realmente acompanhar isso, acompanhar o mercado. Eu sempre falo para meus clientes o seguinte, olha, a melhor coisa que tem para você é ter o seu investimento, os seus investimentos bem, é você conhecer. Então, a gente procura explicar para eles realmente como é que funciona o mercado, como é que funcionam os investimentos. Por isso que dá-se o nome de assessoria. Essa assessoria que a gente faz para eles realmente para eles conhecerem. Não adianta ele ir lá comigo e aplica meu dinheiro e esquece. Eu falo, não, eu prefiro explicar para ele direitinho todo mês, fazer sempre uma reunião, mostrando como é que estão os investimentos, mostrando como é que está o mercado, como é que está essa inflação com relação à taxa de juros, e para ele ficar realmente consciente que ele está no lugar certo para isso. Falando em jovens, né, não tem como a gente não ligar aí jovens ao mundo digital, né? E me fala uma coisa, a questão dos bancos digitais, eles são seguros para investimentos? Então, os principais bancos são, até, se não me engano, no início desse ano, surgiu um burburinho gigantesco falando, meu Deus, o Nubank vai falir, outras instituições digitais. Mas boa parte dessas empresas, elas são negociadas em bolsa, por isso passam por diversos processos para mostrar que elas são sólidas mesmo. Então, esses bancos, até citando o nome de alguns, né? Banco Inter, C6, Nubank, são bancos sólidos, que possuem ali bons executivos, boa parte deles são negociados na bolsa. Então, eles tendem a ter uma segurança maior mesmo, esses bancos. Tem ali, como pode dizer, o Banco Central regula a existência desses bancos, justamente. Eles são acobertados pelo FGC, então a gente fica com um pouco de receio, né? Especialmente as pessoas que vieram antes desse universo, que estão acostumados com a agência física, de você ter ali uma representação concreta daquele banco, mas boa parte desses bancos, eles realmente são confiáveis e realizaram um bom serviço de democratizar o acesso às ferramentas bancárias mesmo, né? Claro que por conta disso, às vezes eles não conseguem oferecer serviços mais complexos, aí você precisa realmente ir para um banco, para uma corretora, como a XP, para ter acesso a serviços mais sofisticados, vamos dizer assim. Mas eles resolveram um problema gigantesco que a gente tinha no Brasil de pessoas que ficavam às margens mesmo. E a gente pensa, às vezes, naquele jovem que iniciou no mercado de trabalho, numa família de baixa renda. Primeira conta que ele ia abrir num banco tradicional já tinha ali uma taxa de manutenção de R$70 por mês. E muitas vezes esse jovem ganha R$600. Começa pagando justamente 10% às vezes daquilo que ele ganha. Era um absurdo. Então, né? esses bancos tradicionais, esses bancos digitais, eles foram muito importantes para realmente democratizar o acesso ao sistema financeiro do Brasil. E esses principais bancos são regulados pelo Banco Central, então eles transmitem uma solidez. O Davi falou uma coisa muito importante, esse é autorizado pelo Banco Central. Você tem uma ideia, hoje a corretora, que seria uma corretora que é a XP, hoje é um banco XP. Ele é um banco XP. Hoje nós temos inúmeros produtos e serviços, como os bancos, e uma gama de produtos diferenciados de banco. A plataforma é muito ampla. E isso foi aos poucos sendo cada vez mais no crescimento dessas corretoras, que viraram um banco, procurando dar todo atendimento para o cliente com tudo aquilo que o banco tem. Então, é um banco digital hoje, mas um banco que tem tudo para te oferecer. E isso que é mais importante hoje. E sem custo, né? Isso é a realidade, o custo para você ver. Hoje, que lançaram os cartões de crédito sem custo hoje, antes que era cobrança de cartão de crédito um absurdo, você pagava uma tarifa. Eu lembro quando eu estava em banco, a tarifa era muito grande, a gente pensava em percentual, às vezes o cara gastava R$1.000 de cartão de crédito por ano e representava às vezes 10% do que ele gastava por mês a nível de custo quando ele fazia as compras. Então hoje não, hoje você tem muitas opções, eu acho isso importante. Legal. E falando aí um pouco mais de modernidade, né, nós temos aí as criptomoedas, né? Você sabe que esses dias meu filho tem 11 anos e ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu acho que você tem que investir em criptomoedas. Então vamos lá, quem que vai falar aí pra gente? Então, eu particularmente, eu sou apaixonado por esse universo de criptomoedas.
para mim, elas surgem com uma premissa que faz muito sentido, eu gosto muito, tenho na minha carteira de investimentos. Aí você fala, Davi, você gosta tanto, você acha que eu deveria ter também? Eu falo, depende. Então, é o que eu comentei com você. O interessante dos investimentos é que não é nada exato. Não é igual a matemática, que 1 mais 1 é igual a 2. Não, algo pode fazer muito sentido para você, só que para você não pode fazer. Mas, falando sobre as criptomoedas, acho que esse universo, o universo das criptomoedas, ele nasceu com o nascimento do Bitcoin. E, então, o Bitcoin é a criptomoeda mais famosa que existe. É interessante as pessoas entenderem por que o Bitcoin nasceu. Porque o Bitcoin, muitas vezes, ele é visto como uma grande oportunidade para você ter ganhos rápidos. Mas, por incrível que pareça, o objetivo do Bitcoin não é deixar ninguém milionário. O Bitcoin, ele nasce em 2009. Ele nasce com uma premissa, com um objetivo que eu considero até nobre, que ele nasce, então, depois da crise de 2008. E o objetivo do Bitcoin naquela época era trazer o controle do dinheiro para os indivíduos. Então, ele nasceu como uma resposta rebelde para as fraudes que aconteceram no sistema bancário dos Estados Unidos e também para o governo que originou muita inflação naquela época ao tentar salvar os bancos. Então, esse grupo de programadores da época, eles estavam frustrados mesmo com as fraudes existentes no sistema financeiro, com o governo gerando inflação para a população. Então, o Bitcoin ele surge como uma resposta a esse sistema, pensando, olha, aqui a gente tem uma moeda que, se mais pessoas decidirem usar, ela pode ser utilizada para transacionar, para comprar itens, esse tipo de coisa. E é um tipo de moeda onde o governo não consegue colocar a mão. Então, o Bitcoin ele tem um limite ali de 21 milhões de unidades, não tem como produzir mais que isso. Então, isso faz com que a inflação não seja ocasionada e o valor dele é definido realmente pela oferta e demanda, né? Só que conforme mais pessoas foram usando, o valor dele foi aumentando, ele acabou acontecendo algumas bolhas com ele, né? Então, pessoas ficavam eufóricas, compravam, depois vendiam, então ele tem uma volatilidade muito grande. Mas eu acho interessante explicar isso, que o Bitcoin ele surgiu como uma forma de trazer o controle do dinheiro para os indivíduos, que não queriam ficar à mercê dos bancos gerando inflação, nem dos bancos, vamos dizer assim, fazendo fraudes mesmo, né? Então, foi uma resposta à crise de 2008 para devolver ali esse empoderamento para as pessoas. É claro que depois as pessoas vão utilizando, vão dando razões para utilizá-lo, né? Mas ele surge com esse objetivo, de certa forma, nobre, né? De trazer o controle do dinheiro para as pessoas. Hoje já tem outras, né? Já tem outras criptomoedas. Sim. Abriram muito, é amplo isso aí hoje dentro desse mercado. Se eu não me Agora, engano... o mais importante, desculpa, mas o mais importante hoje é quando você pergunta assim, você acha que a gente deve aplicar em criptomoeda? Vem o lado do perfil do investidor. Porque o perfil do investidor, muitas vezes, eu lembro, tem um caso, isso aí, o Davi comentando aqui, estou lembrando de um caso lá que aconteceu comigo lá no nosso escritório. O cara chegou e falou assim, eu queria adquirir esse papel, que era cripto naquela época, através dos bitcoins, tal, e eu falei, legal. E comecei a fazer umas perguntas para ele e fui ver o perfil dele de investimento. Quando eu mostrei para ele que ele realmente estava num caminho totalmente errado, com aquilo que ele ia fazer com o recurso dele, de o prazo que ele queria usar, ele podia tentar usar o dinheiro dele daqui 30 dias e já não ter o mesmo valor, ele viu que realmente não era aquilo que ele tinha como perfil. Então, o perfil do investidor é muito importante, que ele começa como conservador, ele vai depois para moderado e depois chega até o agressivo, que realmente são 3 perfis distintos, dependendo das pessoas. E isso tem como você identificar, claramente. Por isso a gente não pode aplicar por aquilo que a gente vê o produto. Não, aqui você está pagando mais, está ganhando mais. Não, vamos ver qual é o teu perfil, qual é o prazo que você quer aplicar. Sabe, se você vai usar o dinheiro a curto prazo ou a longo prazo, se tem isso para um planejamento futuro. Então, tem muitas coisas que englobam nesse sentido quando você fala em papéis. Exato. Então, uma pessoa, ela quer investir em Bitcoin, aí 2 coisas precisam ser analisadas. Primeiro, você entende no que você está investindo? Esse é super importante, porque quando está subindo, é maravilhoso, não precisa entender nada. Você só olha a conta ali na corretora e fala, meu Deus, que maravilha, que ótima decisão que eu tomei. Mas quando está sendo desvalorizado, aí balança qualquer pessoa. E segundo, é a diversificação. Então, se ainda assim você entende, você quer investir, você não precisa botar todo o seu patrimônio nisso. Falando do Bitcoin, que é uma coisa super volátil, coloca ali no máximo 5% do seu patrimônio ali. Se você é um investidor muito mais arrojado, 10%. Mas, seguindo esses 2 princípios, de entender o que você está investindo e de diversificar, a tendência de fazer escolhas ruins já diminui bastante. A grande vantagem da assessoria, quando a gente fala em assessoria de investimento, que é o nosso caso,
é você mostrar para o cliente que ele precisa realmente diversificar seus investimentos. É aquele ditado que diz, não pode colocar os ovos numa cesta só, porque realmente tem condições dele fazer uma boa movimentação com seus recursos, fazer uma diversificação, como o Davi falou, e chegar naquilo que ele queria, e com o acompanhamento que a gente faz. Que nós estamos lá para realmente mostrar para ele qual é o caminho dentro do seu perfil. E isso é importantíssimo para que realmente ele conserve o seu patrimônio. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?